A resposta é muito simples, e por isso que eu queria que o senhor definisse o que seria uma adoração, uma imagem. Eu perguntei, o senhor voltou para adoração a Deus é isso aí, isso É aí. que a Tá, pergunta agora é minha. Eu já falei várias vezes o que, tudo que é bem. adorar a imagem, Assim, você diz, idolatria. como eu defendo uma adoração, uma imagem. A gente não defende adoração à imagem. Será? O Continue. que nós prestamos é uma reverência àquelas pessoas que morreram em Cristo. Porque nosso Senhor ensina pra gente lá em Lucas 20 que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus fala isso como alguém que está vivo. Porque Abraão, Isaac e Jacó, nós sabemos que a tumba deles está lá em Hebrom, em Israel até hoje. Então, quando Jesus diz que ele é Deus de vivos, ele está se referindo a uma vida do espírito dessas pessoas. Se a gente for também para João 11, nós vamos ver lá nosso Senhor dizendo para Marta que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem crê nele e está vivo, jamais morrerá. No capítulo 11 de São João. Jesus traz esses princípios na Escritura, como o senhor bem disse sobre o domingo também, princípios que estão na Escritura, de que as pessoas que creem nele jamais morrerão. Elas estão vivas, o seu espírito está vivo nelas. Em Romanos 8, São Paulo diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Ou seja, nós estamos vivos para Deus a todo momento quem crê em Cristo, mesmo que essa pessoa tenha o seu corpo separado da sua alma. Se a gente for para Apocalipse também, Apocalipse capítulo 6, a gente vai ver lá na abertura do 5º selo, e nós sabemos que o Apocalipse ele é uma progressão que recapitula a mesma coisa. Então tem lá os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Todas elas falam do mesmo fenômeno, cada vez com mais enfoque, assim como Daniel também tem essa progressão que recapitula. E os 4 selos se referem aos 4 cantos da Terra, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, o que acontece nessa Terra. E o 5º selo é aquilo que acontece no céu. E a gente vê as almas daqueles que foram imoladas por causa de Cristo, clamando a Deus por justiça. E Deus pede que elas esperem um pouco mais para a ressurreição, até que se complete o número daqueles que são eleitos. Então o que nós temos são esses princípios na Escritura de que os santos estão vivos. Mortos que já estão com o Senhor, né? Como o Senhor mesmo trouxe aqui em alguma das suas falas, né? Então são pessoas que morreram, mas estão vivas em Deus. Essas pessoas já não são elas que vivem, é Cristo que vive nelas. Elas completaram em sua carne, como diz a carta aos Colossenses, o que falta a paixão de Cristo. Então, se aqui nessa terra nós rezamos uns pelos outros, eu tenho esse costume da intercessão, que é ordenado no Novo Testamento. Eu rezo inclusive pelo Senhor. Ordenado. Nós rezamos pelos outros, né? Se nada nos separa do amor de Cristo, por que no céu essas pessoas não vão rezar por nós? Se existe um respeito imenso pela figura dos apóstolos, inclusive lá em Atos 19, as pessoas pegam as roupas de São Paulo e ela faz cura essa roupa, né? Ela cura ali as doenças das pessoas, cura os paralíticos, só as roupas de São Paulo. Quem dirá agora que São Paulo vê face a face a Deus? Ele, quando estava aqui, as suas roupas faziam curas. Quem dirá agora, né? Ele diz que ele via só como que por um espelho. E ele mesmo dizia, quem se julga em pé, cuidado para que não caia. Então ele mesmo sabia que ele estava numa situação em que ele podia perder a sua salvação e as roupas deles faziam essas curas. Quem dirá agora ele no céu não vai interceder por nós? Quem tem, por exemplo, mãe, pai, avó, né? Alguém que era temente a Deus e que já morreu, você acha que essa pessoa não vai interceder por você no céu? Essa pessoa que intercedia por você aqui na terra? E, novamente, da mesma forma que o pastor usa o princípio da Escritura para afirmar o domingo, embora não tenha escrito diretamente, agora para fazer o culto no domingo, é o dia da ressurreição, e ainda assim a gente faz, da mesma forma temos esses princípios na Escritura que mostram que os santos intercedem para a gente. E agora nós somos um em Cristo, todos nós comemos da Eucaristia, fazemos parte do corpo de Cristo que é a igreja. Também aqueles que estão no céu estão unidos a nós, porque eles, para Deus, todos estão vivos. Então essa mesma seiva, que é a graça de Cristo, que circula pela igreja, passa por nós e passa por eles. Eles que veem ao corpo de Jesus Cristo perfeitamente no céu, veem também as coisas que acontecem aqui na terra. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Se alguém acredita que nós somos corpo de Cristo e que os santos no céu contemplam a glória de Deus, já estão com essas vestes brancas, como diz o Apocalipse, essas pessoas estão vivas e podem interceder por nós. Por isso que nós reverenciamos os santos. Agora, nós só reverenciamos os santos porque eles foram salvos por Deus, salvos por Cristo. E eles deram a sua vida por Jesus Cristo, como diz Apocalipse capítulo 6, que eles foram imolados por causa do Cordeiro, e é o Cordeiro que sofreu neles. Então é por isso que nós os reverenciamos como pessoas que tiveram fé em Cristo. E quando reverenciamos esses santos, estamos, na verdade,
adorando a Deus que os salvou. Vamos lá para a réplica então, pastor. Oração aos mortos é diferente da oração dos que já morreram. Nem todos os protestantes creem que eles estão orando. Tem um estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal que fala sobre essa possibilidade, mas a oração deles, porque estão vivos em Cristo, não significa que nós devemos orar a eles. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Meu Deus do céu, o conceito do domingo está na Bíblia e na história da igreja. E quando eu digo história da igreja, é a igreja primitiva. Essas pessoas que você citou debaixo do altar morreram num período de perseguição. Vocês oram a mortos que nunca souberam o que é isso. Eles apenas estão se lembrando do mal que fizeram a eles e eles entregam isso a Deus. Não tem gente orando ali a eles. O verbo ali que você leu de Apocalipse está conjugado no passado. Já aconteceu, foi ordenado a descansar. O versículo 11 diz que eles fazem parte de um grupo selecionado, mártires. Se for assim, o dogma de vocês deve ser alterado para orar apenas aos mártires. E mesmo assim não teria base bíblica. E no céu, o único intercessor é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que ele é o intercessor por excelência. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem foi que disse que Abraão, Isaac e Jacó não morreram, não estão mortos? Gênesis 25, 8, Abraão expirou e morreu. Gênesis 35, 29, Abraão expirou e morreu. Aí você está dizendo, espiritualmente estão vivos. Qual texto? Você tem um Lucas texto. 20. Lucas 20. Esse texto está dizendo que eles estão aguardando a ressurreição. Não, diz que estão vivos. Abre o texto. Vamos lá, juntos. Tá lá. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ok. Tá aqui. Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 34. Eu preciso completar agora, porque... Vamos lá. eu preciso completar isso Não, aqui. pode. Eu Tem preciso tempo completar ainda. isso aqui. A partir do versículo 36, Jesus está respondendo um questionamento a partir dos saduceus, que lhe fizeram uma pergunta sobre casamento. Os filhos deste mundo se casam e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ele está falando sobre vida pós-ressurreição, onde semelhante aos anjos não haverá casamento, porque já não podem mais morrer. Já morreu, meu Deus do céu. E foram ressuscitados, são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça. Os mortos hão de ressuscitar, futuro. Deus, o Pai, mostrou isso a Moisés, estando ele junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Concordo. Só que o mesmo texto está dizendo que eles estão aguardando a ressurreição, só ressuscita quem já morreu. Só que em Deus, Apocalipse 6. Deus, sim, eles estão vivos. Porém, em nenhum momento do texto está dizendo que se pode orar a eles, que eles vão responder Aí está orações dizendo, então, o para senhor nós. concorda que diz que eles estão vivos, e estão Vivos. aguardando a ressurreição. Isso. E o que acontece em Apocalipse 6? São aqueles que foram imolados por causa do Pode deixar ele evangelho. falar. Não, ele já terminou agora a É. réplica. Isso. Em Apocalipse 6, eles foram mortos por causa do evangelho. E o senhor vai concordar comigo que os sofrimentos que nós sofremos durante a vida em nome de Cristo também nos tornam uma espécie de mártires. Não necessariamente vamos morrer aí derramando sangue, mas Então. seremos santos. A pessoa precisa morrer assim para ser santa? Para alcançar o céu? Não, eu não disse santo, eu disse Marte. Não confunde as coisas. Mas a pessoa que não morre mártir também alcança o céu, também está na situação de Abraão, tá no Isaac e texto, Jacó. claro, é salvo em Cristo Então, Jesus. em Apocalipse 6, eles estão lá e estão intercedendo por esse mundo. A gente Não, eles pensa não às estão vezes... intercedendo pelo Então, mundo. às vezes Abre a o gente... texto, mostra o Sim, texto. às vezes a gente pensa Pode que mostrar o texto. intercessão... Abre o texto, Ariel. Deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Você não vai mostrar. O que eles estão fazendo é intercessão por justiça. Ou seja, eles estão pedindo que os maus sejam punidos. E às vezes a gente pensa que os santos estão lá só pedindo pelo bem dos justos. Também estão pedindo pela condenação dos pecadores. Pela destruição daqueles que perseguem a igreja. É intercessão. É a mesma situação de Lucas 20 Não é. em Apocalipse 6. Agora eu queria entender uma coisa aqui do pastor, né? O Senhor então reconhece que há intercessão no céu. Os santos intercedem por nós. Eu não. Eu disse que existe esse debate. Eu não defendo.
Você acha que lá no céu as pessoas se desinteressaram pela terra? A Bíblia silencia a respeito disso. Como silencia do domingo também. Não, a Bíblia não silencia a respeito do domingo. Você tá batendo espantalho, Desculpe, você tá faltando com a verdade à luz da Mas Bíblia. tem princípios Jesus aqui ressuscitou também no pra isso. domingo, a igreja se reuniu no domingo, as cartas falam sobre se reunir no domingo, Apocalipse fala sobre o dia do Senhor, que é o domingo, e você quer colocar culto Lucas aos 20 mortos, fala- invencionice católica, sobre Lucas domingo. 20 fala que os mortos estão vivos em Vivos, Cristo. mas não fala que eles estão orando, Bíblia nem ouvindo inteira a manda oração, fazer nem se intercessão. importando com o que acontece aqui na Terra. A Bíblia inteira manda fazer intercessão. Os Em vivos. Apocalipse 6, nós temos os santos se importando sim com o que acontece nessa terra. Abre o texto. Porque eles pedem que haja justiça. Eles olham o que está acontecendo nessa terra e pedem que haja justiça. Vamos lá para Apocalipse, então, para ler o texto. É a mesma Apocalipse, coisa. qual? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, quando chega o quinto selo. Vamos lá. Versículo 1 em diante. Não, na verdade, um pouquinho mais adiante aqui, no quinto selo. É no versículo 9 em diante. Primeiro temos 4 selos que representam o que acontece nessa terra, os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Agora estamos na eternidade, o que acontece fora essa vida. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, eles estão vendo que ainda não aconteceu essa vingança. Eles Não- sabem que não aconteceu. Não fere o texto, Ariel, por favor, te peço. Eles te sabem que imploro, ainda não fere o aconteceu a texto. vingança, Bora Eliseu? lá. Eles sabem que não aconteceu a vingança? Até Tô quando, no ó meu tempo verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ou Os que- seja, eles sabem. Sim, os que... Eles sabem do que aconteceu com eles. Os que habitam na terra nos assassinaram. Quando é que o Senhor vai fazer justiça? Eles estão falando com Deus a respeito do que Mas falaram eles sabem com que eles. não aconteceu a justiça ainda. Eles sabem o que está Sim, acontecendo eu na não terra. disse que eles perdem a consciência, mas você também não pode dizer que eles se tornam oniscientes nem onipotentes. Mas eu não falei em momento algum que eles se tornam oniscientes. Para O que eu ouvir esse digo é, tanto de gente orar tem que ser. a gente não sabe se eles ouvem todas as orações. Então, Mas olha só, o senhor acredita que a revelação aqui nessa terra, uma pessoa poder saber o que está acontecendo com a outra? Acredito. Por que, Porque que não a Bí- aconteceria no céu? Bora lá. Aqui na Terra, para eu saber o que está acontecendo com a vida dele, 1 Coríntios 12 deixa claro. Só por profecia, visão ou revelação. Tudo Agora, bem, no Deus. céu, para a pessoa saber do que está acontecendo aqui, Davi diz que quem tá lá não passa para cá. Não tem um texto bíblico dizendo que quem morreu em Cristo tem ciência do que está acontecendo aqui com a gente. Romanos 8 diz que eles são corpo de Cristo e que nada nos separa de Cristo, inclusive a morte. Então mostra no texto. Não vou pegar o texto porque qualquer um pode conferir. Então que o texto Quem está nos separará, eu sei de cor esse texto, quem nos Pronto. separará do amor de Cristo? Sim. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades pode nos separar do amor de Pronto, Cristo. eles morreram e estão junto com Cristo. O pecado é pior que a Mas aí morte. que tá, se você está tratando a morte como uma separação. E é. Ué, mas o que a gente vê é Jesus dizendo que todos estão vivos para Deus. A morte Em separa João o corpo 11 da ele alma, diz que Ariel. quem crê nele jamais morrerá. Ele trata a ressurreição como duas Deus do etapas. A alma viva em Deus e depois a ressurreição dos corpos. Ariel, João capítulo 11. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Quem vive fisicamente e crê em mim nunca morrerá espiritualmente. E quem já morreu... Exatamente. Não morre. Ok. Concordo. Não tá dizendo que escuta a oração. Não Então tá eles dizendo estão para você separados oferecer. de nós? Estão Se separados nós aqui de nessa nós. terra, Estão separados de nós. se nós- Fisicamente estão fisicamente separados eu de nós. concordo com o senhor. Isso. Agora, se nós aqui na Terra podemos ter revelação e a gente olha para Deus como que por um véu, um espelho, como diz São Paulo, por que quem está no céu vendo a Deus face a face não vê as coisas que acontecem aqui, não podem receber? O que Paulo tinha revelação? Sim, claro. Visão? Sim. E no fim do seu ministério ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pronto, acabou a carreira, deixa o também cara disse que- descansar. Por que você tem que se Não, mas importar? rezar Porque pelos outros é se cansar? se cansa? É batalha ou não é? É guerra, nós somos a igreja militante. É, mas a gente vê em Apocalipse assume a 21 e que os santos que estão no céu, inclusive, reinam com Cristo. Ou Reinam seja, com Cristo. Aí já é e é eternidade. antes do fim dos tempos. Ou Não, seja, eles não, estão Ariel, dentro aí do eles combate. estão- Apocalipse 19 tem a descida do Senhor em glória. Apocalipse 20 mostra já o sentido de novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e 22 já é a igreja em glória. Você está confundindo Calma, as não, mas coisas. a gente ainda tem o demônio que é solto no final dos Sim, 1000 anos. o né? 1000 ano, milênio e tal. Então Ó, é eles ainda estão é antes reinando do com fim. Cristo sobre o... Agora, o que você quer dizer que tem Se a ver eles uma coisa reinam com a com outra? Cristo, eles estão na guerra contra o demônio que ainda não foi aprisionado Então no eles estão inferno. lutando agora numa guerra contra que tipo de demônio? Sim, pô, eles já estão garantidos na glória, estão Pronto. rezando por nós
que somos os que ainda podemos perder a nossa salvação. Não, isso aí é tradição sua, não tem base bíblica nenhuma para Eu isso. acabei de mostrar aqui, Apocalipse 21, Eles, Lucas 20, quando Romanos João diz 8, que eles reinam com Cristo, são Ariel, várias quando passagens. João diz que eles reinam com Cristo, Ariel, é uma linguagem para dar certeza de que aquilo de fato acontecerá, meu Deus do céu. É tão certeza que acontecerá que Paulo diz que já somos predestinados, já somos glorificados nele. Já somos glorificados, Ariel? Não. A gente começa a nossa santificação aqui. O Espírito Santo começa em nós a santificação aqui. O que Sim. Paulo está dizendo quando ele conjuga o verbo no passado é dando certeza que de fato isso acontecerá. É porque, para ele, a batalha pessoal Já dele tá- já terminou, ele já tá no Como céu. João diz sobre Mas eles. a batalha da igreja continua. E Continua. nós somos um A igreja com São militante. Paulo. Isso. Isso, a igreja Não, somos um com Cristo. Mas se eu sou um com Cristo e Paulo é um com Cristo, nós não somos um? O texto não está dizendo que Paulo está lutando pelas batalhas na terra. Deixa o cara descansar. Ele mesmo falou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O problema é que Ele- achar que quem morreu já acabou a batalha pela igreja contraria Apocalipse 21, porque é só no final em que nós temos a condenação ao inferno do demônio. Sim, Então a eles igreja ainda está estão na aqui. Eu batalha. edificarei a minha igreja, as potestades do inferno não prevalecerão contra ela. Onde é que essa igreja Paulo é a já igreja não militante? Paulo já não tem mais perigo, mas ele ainda luta por nós porque ele é um em Cristo. Filipenses 1:21. Para mim, viver significa oportunidade para pregar Cristo. Morrer é melhor ainda. Por quê? Aqui tem pecado, lá não tem. Aqui tem guerra, lá não tem. Aqui tem inimigo, lá Isso, não tem. morrer para ele é lucro. E Ok, ele, no corpo lá, de mas Cristo, ele- quer que nós nos salvemos. Pronto, lá ele está no ambiente de paz. Aqui é ambiente de guerra. Deixa o cara descansar. Você lê o Se texto ele de diz, Apocalipse capítulo 6. pastor, Vão descansar. Se ele diz que já não é ele que vive, é Cristo que vive Aí nele, você está indo para Gálatas 2, eu estou em Sim. Filipenses 1:21. é porque eu uso vários versículos para fundamentar a minha doutrina. Eu não Mas pego um aí tem que versículo respeitar isolado. o contexto. Lá Paulo está Já não dizendo sou que ele eu não que vai voltar vivo. para a cerimônia do Antigo Testamento, que agora a vida dele é Cristo e não a lei. Esse é o contexto da carta Você acha aos que Cristo Gálatas. não vive em São Paulo? Não, eu não disse isso. Versículo 21 de Filipenses Todas 1. as ações de São Paulo não Se são por viver Cristo? me der mais Pastor, oportunidade o para senhor está ganhar. tentando fazer um discurso e não está respondendo as perguntas que eu É estou que fazendo você aqui. está desrespeitando o texto para fazer pergunta. Eu termino Filipenses 1 e você comenta, porque isso aqui é sobre morrer e estar com Cristo. Diga o Está dentro versículo do tema e aí que você me você deixa levantou falar. e não Vai. eu. Foi você que levantou esse tema. Diga o versículo e eu Filipenses falo. 1:21. Para mim, viver significa oportunidade para Cristo. Ou seja, ganhar pessoas para Cristo. Morrer é melhor ainda. Por que é melhor morrer do que ficar aqui agora, Paulo? Porque aqui tem pecado, lá não tem. Aqui eu luto contra a minha natureza, lá eu não luto. Aqui tem inimigo todo dia, lá não tem, lá é paz. 22. Sim. Se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade eu nem sei o que é melhor, viver ou morrer. Eu estou pressionado dos dois lados. Às vezes eu tenho o desejo de ir e ficar com Cristo, ou seja, sair disso aqui tudo. Certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Com certeza. Aqui eu ganho alma, lá não. Aqui eu aumento o galardão. O problema lá, é que isso depois não de tá morto, escrito. não. Isso, você adicionou Bora lá. uma coisa que não está escrita Não, no texto. claro, eu tô parafraseando, igual você tá Que tentando lá eu não fazer. ganho alma para Cristo. Ele não falou isso. Paulo ganha. Então, peraí, tem perdido no céu? Não, o que é isso? Tem Nem o tem quê? sentido. Tem essa- perdido no céu? Paulo lá continua ganhando almas para Cristo, porque ele é Combati só o bom com Cristo. combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ariel Mas criou o Senhor próprio. mesmo já explicou Mais que um aqui versículo ele pra tinha o Paulo. risco de perder a salvação. Eu não disse isso. Você disse que aqui Eu o não perigo é disse que isso. tinha pecado Paulo e tal, disse que não ele é a tinha mesma certeza coisa. do depósito que lhe foi confiado. Ele disse que aquele que nele começou a boa obra ia completá-la até aquele dia. 24. A realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo O aqui. que Tá no ele 24. completa, o que Tá no ele 24. completa. Tá no 24. É porque você não quer abrir a Bíblia. Eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Morto na carne e vivo no espírito, não ajudarei ninguém. 25. Eu estou parafraseando. 25 agora ele dizendo. Eu sou necessário aqui e, portanto, tenho eu Claro, tenho porque certeza para a de que própria salvação, cada um tem uma carreira aqui nessa terra, uma vocação. Própria não, para a salvação dos outros. Claro que é Você não salvação tem que própria. pregar para ser salvo. O Quem senhor, salva acha, é então, Jesus. o senhor acha então que uma pessoa que já aceitou Jesus Cristo não tem risco nenhum de ser condenada? À luz da Bíblia Sagrada, quem está salvo em Cristo, se abandonar Cristo e sua mensagem, essa pessoa é perdida. Agora, o que isso tem a ver com oração de mortos? O apóstolo tinha risco ainda Mas de ele não acontecer disse isso no texto. O texto é sobre morrer, estar Mas aqui, estar lá. E eu estou respeitando o seu todos tópico. esses textos, todos esses textos são São Paulo fazendo a sua pregação. A gente precisa considerar todos eles, não isolar um texto só. Mas Ele diz esse que é o seu nós- problema, Ariel. Você precisa O respeitar meu problema mais é o que eu contexto pego do todo, texto. o meu problema é que eu pego todos os versículos de São Paulo. Saladorese. Aí não é exegese. 25. Eu sou necessário aqui, portanto tenho O certeza senhor de está que... repetindo o mesmo versículo, olha só, vamos Não, lá. é porque você me interrompeu. O que não está De claro novo. ainda,
pastor, você vai continuar. repetir a mesma Pode coisa. continuar. Então, Não, Vocês é querem, outro- vocês é outro querem manter versículo. essa discussão ou vamos pro Eu só segundo queria ler bloco? o versículo, terminar o versículo. depende Então do vamos- tempo aí que a gente tem, né? É porque Então, até as 4. Eu sou necessário aqui, e portanto tenho certeza Mas de é que quinta vez permane... que você lê esse versículo. Então- não tem muito sentido Então isso. vamos Bora. pro segundo bloco. É. Toca aí Você fugiu do versículo, bom que você sabe que te refuta. Não fugiu Eu do te refuto versículo, no não. canal. Segundo bloco, a perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor. Primeira pergunta, então, pro Ariel. Vamos do lá. chat. A primeira pergunta para o Ariel aqui do chat foi feita pela Larissa Monteiro. Ela pergunta o seguinte, ó: muita gente fala que a Bíblia proíbe imagens, mas ao mesmo tempo várias igrejas históricas têm imagens de santos. Olhando pela arqueologia e pela história da igreja, em que momento que a imagem vira idolatria de verdade? É o que a gente vê que desde o início, nas construções das primeiras igrejas, aparecem essas imagens, né? E até mesmo nas sinagogas lá do século I, a gente vê também imagens ali desenhadas no chão, sempre com essa intenção, né, de ser didática, de mostrar aquilo ali. Se a gente lê, por exemplo, o Martírio de São Policarpo, que é do início do século II, eles guardam os ossos de São Policarpo, assim como a gente vê também em Atos 17, que São Paulo, as vestes de São Paulo ali também eram usadas para fazer cura, né? O que a gente vê é que o testemunho de todas as igrejas apostólicas, tanto de lá, do Oriente, pega até mesmo na Índia, quando os portugueses chegam na Índia, já tinha católico lá, né? E eles estão lá rezando pelos mortos, pedindo intercessão dos santos, usando incenso, tudo que a gente vê na igreja, mesmo que eles não sejam do Império Romano e tenham ficado sem contato com o Ocidente por séculos, né? Desde a pregação de São Tomé. Se a gente pega essas igrejas da Índia até a Espanha, as igrejas da Rússia até a Etiópia, todas elas pregam a intercessão dos santos. Por quê? Porque os princípios estão aqui na Bíblia, assim como os princípios da guarda do domingo estão aqui, e nós aplicamos isso, levamos às últimas consequências. Nós meditamos naquilo que os apóstolos dizem, procurando entender o seu significado. Quando a gente entende que nós não nos separamos de Cristo e que a nossa caridade, quando a gente chega no céu, aumenta ainda mais, não tem remédio a não ser acreditar realmente na intercessão dos santos. Então, quando passa essa idolatria, em momento nenhum na história, né? A única vez que talvez tenha acontecido algo assim é no tempo de Santo Epifânio, né? No século IV, em que a gente tem uma heresia que aparece, que é eu não lembro nunca o nome dessa heresia, que ela é difícil de falar. Acho que é coliridianos. Que é o quê? Algumas pessoas que pegavam uns pães ali e ofereciam para Maria e depois eles comiam esse pão. Isso é idolatria, fazer um sacrifício para Nossa Senhora. A gente não pode fazer isso. Toda a honra que a gente dá para Nossa Senhora e para os santos é dentro da missa, que é o sacrifício do filho para o pai. A gente precisa estar dentro dessa ótica para que seja realmente uma reverência e não uma adoração. Então, nesse momento aparece isso, a igreja combateu essa heresia, da mesma forma que hoje nós combatemos a heresia iconoclasta, que diz que a gente não pode ter imagem alguma de Deus. No Antigo Testamento não podia ter, porque Deus não tinha imagem, mas agora Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós vimos a sua glória e, portanto, nós podemos ter imagens de Jesus Cristo. A gente consegue ver agora Deus tem um rosto. Deus agora tem um rosto, né? Como no Antigo Testamento. E acho que é isso, né? Não tem um momento em que passou a ser heresia. Tem essa discussão aí no século VIII, né? Quando um imperador, ou seja, nenhum dos bispos, dos fiéis, dos santos falam disso, vem um imperador e tenta proibir o uso das imagens por influência dos muçulmanos, que eles também dizem que não pode ter imagem alguma, né? E aí os bispos da igreja se levantaram, a cristandade toda, e resgataram o costume que recebemos desde a época dos apóstolos, entendendo que Jesus Cristo tem imagem, então por isso nós podemos ter imagem também. Depois essa discussão, ela some, né? Não se fala mais disso, ou seja, por séculos a igreja tem os ícones ainda e tudo certo, até que depois da Reforma Protestante, na segunda onda da Reforma Protestante, é que se critica de novo, naquele processo lá que às vezes as pessoas chamam de um jeito engraçado, né? O só ladeira abaixo. Ou seja, porque os primeiros que fizeram a reforma não criticavam isso. É algo que veio depois, nas outras gerações dos protestantes. Então, assim, tem uns 1000 anos em que a igreja não teve problema quanto a imagens. É só algo que os protestantes resgataram, como se a igreja tivesse passado 1000 anos sem Cristo. Se Cristo tivesse abandonado a humanidade por um milênio inteiro. Comentários, pastor. Se você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei padres da igreja, pais da igreja, contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano, não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa, de que essa prática de cultuar a Deus com imagens no culto é uma herança apostólica. Por isso que eu digo que a igreja católica, na aparência ela adora, mas em essência ela é pagã. Porque
Cultuar a mortos, a imagens, se prostrar perante imagens, é submissão dos vivos aos mortos, é desobediência a Êxodo 20, Romanos 2,8 diz que eles que fazem essas coisas são obedientes à iniquidade, é estabelecer a mentira como verdade, porque a Bíblia é verdade, o Espírito é verdade, Cristo é a verdade, os verdadeiros adoradores adoram em Espírito em verdade, e as imagens do culto é tudo mentira, porque nenhuma imagem religiosa reflete verdadeiramente o ser projetado nela. Vocês estão enganados. Quarto lugar, adorar a Deus com imagens no culto é usurpação de um direito divino de conceder autoridade a quem ele quer. O homem é a imagem enquanto ele está vivo e visto. Morreu, deixa de ser visto e perde autoridade na terra. Se o morto aparecer, o vivo tem autoridade para repreender. A aparição de Maria lá em Fátima, se fosse para um filho meu, a minha filha de 4 anos repreenderia em nome de Jesus. Quinto lugar, a igreja do Antigo Testamento não tinha imagem de escultura na adoração que ela prestava a Deus. A igreja cristã primitiva era contrária a qualquer tipo de imagem, pois isso fazia diferença em relação ao culto dos pagãos. Como arqueólogo, ele deveria conhecer mais um pouquinho da história e saber que os romanos até consideravam os cristãos ateus por falta de imagens. E os cristãos herdaram, pode rir. E os cristãos herdaram isso de quê? Pois os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Então a influência judaica, eles conheceram no cativeiro as consequências da idolatria. Nem mesmo os judeus alexandrinos, influenciados pelo helenismo, usavam imagens em culto. Segundo, por que a igreja cristã primitiva não usava imagens em seus cultos? Invisibilidade de Cristo e do Espírito. Porque me viste, creste, bem-aventurado quem não me viu e creu. Não andamos por vista, mas por fé. Segundo Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Não conhecemos Cristo segundo a carne. E o Didaquê não confirma nada do que o Ariel falou. É tudo engano, é tudo invencionista da igreja romana. Jesus encarnou e não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagem dele. Ele assumiu a natureza humana, mas não forneceu modelo a escultores nem pintores. Ele não veio revogar a lei, nem os profetas, e a lei e os profetas é contra o uso de imagens culticas. E Pedro disse que, 1 Pedro 1,8, a igreja não vê Jesus, mas ama Jesus sem ver. Não é lícito ter imagem de Jesus na igreja, porque sua natureza divina não pode ser retratada. Seu corpo, como agora, é glorificado. Então, peraí, para ele nascer de Maria e ser Theotokos, que Price questiona esse dogma do Theotokos, para ele nascer de Maria, para ela ser mãe de Deus, as duas naturezas têm que estar unidas. Mas para fazer imagem, se separa a natureza de Jesus. Não. O que tem aqui ele é humano e divino, mas hoje ele é Deus. A imagem expressa da divindade está naquele que está glorificado à direita do Pai.